Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o texto é maravilhoso. Eu falo isso todo dia, né? Mas só que hoje é muito especial. Por quê? Porque o texto é tirado de Lucas, capítulo 11, dos versículos de 1 a 4. Trata-se do momento em que Jesus é interpelado por um dos seus discípulos, que faz o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus, então, ensina o Pai Nosso. Exatamente. Nós estamos na 27ª semana do Tempo Comum e nós vamos mergulhar de forma profunda em cada uma das petições que estão presentes na versão do Pai Nosso dentro do Evangelho de Lucas, ok? E a primeira coisa interessante que a gente precisa destacar é em relação à questão sinótica. Quando nós olhamos o contexto no qual o Pai Nosso em Mateus é ensinado, é o contexto do Sermão da Montanha, ou seja, Jesus, lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele está fazendo o primeiro sermão dentro da tradição mateana e lá no meio desse sermão, mais especificamente no capítulo 6, no versículo 9 até o 13, Jesus trata do Pai Nosso. Então está bem no meio do Sermão da Montanha. Aqui, não. Jesus já está a caminho de Jerusalém. Dentro do Evangelho de Lucas, Jesus acabou de sair da casa de Marta, onde Maria estava aos seus pés. Nós vimos isso ontem, e aí Jesus foi orar. E Jesus estava orando. E aqui a gente já destaca algo que nós já comentamos em alguns vídeos anteriores, que é justamente o fato de que o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais coloca Jesus em oração, ok? Mas vamos lá, gente. Antes de continuar, depois dessa breve introdução para a gente poder compreender um pouco essa dinâmica do texto, eu já quero pedir para que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa marcar pessoas, que você possa compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas, beleza? Então faça isso, nos ajude a espalhar a palavra de Deus pelos 4 cantos do mundo. Vamos continuar então a nossa caminhada aqui dentro desse texto tão maravilhoso. Do ponto de vista, pessoal, da questão judaica, do contexto cultural do povo de Deus, é muito interessante que há paralelos entre a oração do Pai Nosso e as orações judaicas. Sobretudo, tá? Duas orações. Uma, o Kiddush, que é uma oração que foca o nome de Deus, e isso seria, no caso, a intertextualidade com a primeira parte do Pai Nosso, bem como a segunda parte, que seria muito ligada a uma oração ou um conjunto de orações chamada de Shimone Esre, que seriam, no caso, as 18 bênçãos, né, o Berakot, que a gente chama dentro da tradição judaica. Então, isso estaria em ligação com a segunda parte do Pai Nosso. Esse é um dado bastante interessante, tá? Inclusive, quando a gente vê o que está escrito nas Berakot, no Shimone Esre, a gente percebe que lá se fala do perdão e lá se fala da provisão de Deus. É muito interessante fazer esse paralelo. Mais para frente aqui no nosso estudo de hoje, eu vou mostrar isso para vocês. Última coisa que eu acho que é importante a gente falar é em relação ao cotexto. Não é? O que é o cotexto? Não é mais especificamente o contexto, é o cotexto, é aquilo que está junto a esse texto e que de algum modo dota esse texto, né, de sentido. Em outras palavras, seria como que os textos próximos, não é, que iluminam esse texto. Quando nós olhamos para a tradição de Lucas, nós percebemos que neste capítulo, dos versículos de 1 a 4, é o ensinamento do Pai Nosso.
Depois dos versículos 5 a 8, Jesus conta uma parábola a respeito da oração. E depois, dos versículos 9 a 13, ele encoraja, não é? Ele traz vários encorajamentos para que as pessoas pudessem se afeiçoar à prática da oração. Então, veja, trata-se, portanto, do início aqui de todo um contexto, beleza? Que vai ajudar a dar sentido ao texto do Pai Nosso. Mas vamos ao texto, vamos ler o texto e vamos comentar. O versículo 1 diz assim: estando num certo lugar orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe. Então aqui é muito interessante quando a gente analisa a cultura judaica. Na época, era tido como má educação você interromper alguém no seu momento de oração, no seu momento de preces. Isso era visto como algo rude, né? E no caso aqui, o discípulo então espera Jesus terminar. E aí ele pede: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Era comum naquela época os diversos grupos dentro do judaísmo terem o seu mestre ensinando uma forma específica de oração. Claro que dentro desse judaísmo ali da região toda, da terra da Judéia, da terra da Galileia e tal, era muito comum, não é, que existissem orações comuns entre os judeus, como é até hoje, inclusive, mas também existiam orações que eram próprias de determinados grupos. Então vamos lá. No versículo 2 diz que Jesus respondeu. E Jesus então respondeu fazendo a explanação daquilo que é o Pai Nosso. E aí no versículo 2 continua assim: quando orardes, dizei Pai. Aqui dentro do Evangelho não está Pai Nosso, está Pai. E aqui é preciso lembrar que dentro do Antigo Testamento, em diversos textos, aparece a relação do povo de Israel com Deus, tendo Deus como seu Pai. Por exemplo, Êxodo capítulo 4, versículo 22, Deuteronômio capítulo 32, versículo 6, em Isaías capítulo 63, versículo 16, Jeremias capítulo 3, versículo 4, também no capítulo 31, versículo 9, e inclusive isso é encontrado em Tobias capítulo 13, versículo 4, no livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 16, e fora, inclusive, dos textos da Bíblia, em textos apócrifos, como o terceiro livro de Macabeus, que eu não sei nem se você sabia que existia, ele está dentro da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 7, e num livro apócrifo chamado Livro dos Jubileus, que está lá no capítulo 1, versículo 28. Além disso, Flávio Josefo, o historiador judeu romano, ele também trabalha isso dentro do seu livro Antiguidades Judaicas, e ele mostra que havia sim uma forma do povo de Israel se relacionar com Deus, tendo Deus como Pai. Agora, o que é muito interessante a gente entender aqui? É preciso entender que havia uma relação entre Israel e Deus como Pai. Mas era raro se ter a relação de um indivíduo, tá? Um indivíduo com Deus, chamando esse Deus de Pai de forma individual. Agora, é muito interessante que dentro do Novo Testamento, Jesus se refere a Deus como seu Pai, diversos momentos. Então, em Mateus capítulo 11, versículo 27, no capítulo 20, versículo 23, no capítulo 25, versículo 34, no 26, versículo 29, também no versículo 39, no versículo 42, no versículo 53.
E aí em Marcos, no capítulo 8, versículo 38, capítulo 14, versículo 36, e em Lucas, capítulo 2, versículo 49, capítulo 10, versículo 22, capítulo 22, versículo 29, capítulo 24, versículo 49. E em João, isso também vai aparecer. Bem como também esta alusão de Deus como Pai vai aparecer nos escritos paulinos. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, em Gálatas, capítulo 4, versículo 6 e assim por diante. Ok? Esse dado é bastante interessante. E o texto diz: santificado seja o teu nome. É muito interessante que a santificação do nome de Deus, este tema, está muito presente no Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento está tratando sobre a vinda ou estabelecimento do reino eterno de Deus. Então a gente tem, não é, essa ideia presente em Isaías capítulo 5, versículo 16, capítulo 29, versículo 23, Ezequiel 36, 23, 38, 23, capítulo 39, versículo 7 e também no versículo 27, bem como também em Zacarias capítulo 14, versículo 9. Então, o nome de Deus será santificado quando vier esse estabelecimento do reino do Senhor. E aí, pessoal, é muito interessante que existe dentro da oração do Kadish, a oração judaica do Kadish, a expressão, não é? Engrandecido e santificado seja o grande nome do Senhor, pelo qual ele criou de acordo com a sua vontade, né? Criou de acordo com a sua vontade, e ele estabeleceu seu reino eternamente. Olha só que dado interessante. E a expressão em hebraico, né, engrandecido, é itgadal, e depois aqui no Kadish aparece ve'ikadash. Ve'ikadash. E quando se reza, por exemplo, santificado em hebraico é itkadesh. Então é a mesma raiz verbal, não é, de kadosh, de santificar. E aí se pede: venha o teu reino. E aí é muito interessante isso. Por quê? Porque o reino, a gente clama a vinda dele, e o texto dos evangelhos vai trabalhar a ideia de que o reino já está presente, mas que o reino ainda vai se plenificar. Tá? Esse é um dado bastante interessante. Quando a oração continua, agora nós vamos ter um dado bastante fundamental, que é justamente a presença da primeira pessoa do plural. A gente vai ter o pão nosso, dá-nos a cada dia, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, e não nos deixeis cair em tentação. Apontando então para um processo de comunitariedade aqui. Esse dado é muito interessante, ok? Não se trata, portanto, de uma oração que seja feita somente num escopo de indivíduo, né, ou individualista, mas uma oração que é feita no coletivo, no nós. E aí é um dado interessante. Aqui a gente percebe que há um pedido então de perdão. Né? Perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa-nos os nossos pecados. Quero comentar isso porque no Antigo Testamento vai aparecer a ideia do perdão divino, mas esse perdão divino vai ser baseado no amor, na misericórdia de Deus. Se pode pedir esse perdão, mas no caso aqui há uma relação entre o perdão divino com o perdão que eu dou enquanto ser humano. Isso é uma novidade dentro da temática que aparece. E por fim, aparece: não nos deixeis cair em tentação. E no Talmud, lá no tratado Kiddushin, na folha 81a, um rabino chamado Shia Ben Abba, ele, quando orava, costumava dizer assim, ó:
que a tua misericórdia nos salve da tentação. Só que há um dado interessante, pessoal. O dado interessante qual é? O fato de que, quando a gente olha para o texto, muito embora Jesus peça, ensine os discípulos a pedir para que o Senhor afaste da tentação, acontece que o próprio Espírito Santo, lá em Lucas, conduz Jesus à tentação no capítulo 4, nos versículos de 1 a 2. Como assim? Parece uma contradição. Você é ensinado a pedir a Deus para te afastar da tentação, ao mesmo tempo o Espírito conduz Jesus para essa experiência da tentação no deserto. Como é que fica isso? Aqui, a ideia muito provável que o autor quer passar e que Jesus quis ensinar é que Deus tem o poder de todas as coisas. Que Deus tem o domínio de todas as coisas. E nesse sentido, nós estamos pedindo a este Deus que possa deter toda a nossa vida, ter controle sobre toda a nossa vida. Então, Senhor, nos afaste das tentações, ok? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado cada um de vocês e lições maravilhosas a gente tira desse texto. Aprender a orar com o próprio Mestre. Não de uma forma individualista, egoísta, mas ao contrário, nos colocando como irmãos num processo de povo que somos perante Deus e clamando a Ele para que Ele possa, de algum modo, prover da nossa vida o pão de cada dia, o nosso alimento, a nossa sobrevivência, dá-nos a graça do perdão e dá-nos a graça de vivermos na santidade, longe das tentações. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.